Olá amigos do canal RF Leve, bem-vindos a mais um vídeo. Como estão vocês? Tudo bem? Tô tentando dar um jeito no reflexo aqui, mas tá difícil, viu? De dia é complicado, aqui são 11h18 da manhã. Deixa eu ver se a gente consegue amenizar um pouquinho esse reflexo. Vamos ver aqui. Melhorou um pouco. Pessoal, antes de mais nada, as minhas desculpas por estar um pouquinho longe aqui dos vídeos, mas estava com muito trabalho, então agora está com uma folguinha aqui, dá pra gente abordar alguma coisa. Ok? Gostaria de agradecer os novos inscritos, muito obrigado aí ao pessoal que tem participado também nos comentários. E o assunto de hoje é uma dica de multímetro analógico. Acho que vai ser muito legal para vocês, porque esse carinha aqui é primordial na bancada. Estou acertando o fio da câmera aqui, que é para não ficar só na bateria, tá? Então estou carregando ela. Sei que não é o correto, mas tudo bem. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui do porquê resolvi dar essa dica para vocês, tá? Tá vendo aqui na minha mão? Capacitores. Bem, eu adquiri esse produto, tem um vídeo no canal e etc, etc. E eu falei que ia fazer uma restauração da fonte dele e tudo mais. Vou subir esse vídeo, tá? Mas hoje aqui pra gente dar uma pincelada, vou fazer um spoiler desse cara aqui. Esse equipamento foi refeito à fonte. É um equipamento que esquenta demais. Aqui está muito calor. Foi colocado um cooler na fonte e, evidentemente, substituir todos os capacitores da fonte, né? Não teria por que 40 anos aqui funcionando eu ter deixado. Mas a dica de hoje é como que a gente vai fazer para saber se realmente esse capacitor estava, se a gente trocou de bobeira ou se estava ok, ou se a gente deve trocar quando está nessa situação. Primeiramente, é um capacitor de fonte de 85 graus da Elna, tá? Eu já não diria que é um capacitor apropriado para esse tipo de equipamento. Bem, ele tinha vários problemas, vários defeitos, dentre eles problemas causados por sujeira, né, nas chaves. Agora ele está redondinho, evidentemente não está calibrado adequadamente, porque eu não achei o esquema, não achei manual, aquela novela de sempre. Mas dentro do que eu pude, pelo meu conhecimento, fazer, ele foi calibrado, tá? Aqui na parte de ganho, a parte de ajuste de fixa aqui do trigger, enfim. Eu havia comentado com vocês também que não estava funcionando essa parte do ponto 5 microsegundos, tá ali, ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tem uma marcação, né, de ponto 2 microsegundos, que seria 200 nanosegundos e 500 nanosegundos, tá? Não estava funcionando. Após a limpeza, aqui só estão em 0,2, ó, e aqui 0,5 funciona. 02, 05, funciona tudo perfeitamente, tá? Modo XY, não está aqui no caso, mas diminuir aqui, tá ok também, tudo funcionando. E boa parte dessa bagunça toda nesse osciloscópio era por conta de solda fria e capacitor, tá? Então eu peguei um capacitorzinho aqui que eu tirei da fonte, estava escondidinho na parte de alta tensão lá, né? Estava embaixo do protetor lá, para não causar problemas. E resolvi mostrar para vocês uma dica também com um multímetro analógico. Nós vamos utilizar aqui o EM7000. Deixa eu fazer aqui uma... Isso, agora ficou bonito, olha lá, sem reflexo, né? Então vamos aqui desde o básico, desde o início, paciência, o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Por quê? Tem uma ponte LCR. Como saber se esse capacitor realmente está bom, né? Muita gente pode se enganar. Vamos medir esse capacitor na ponte LCR
e verificar aqui, ó, em alguns parâmetros que eu tenho aqui, se ele está ok ou não, né? Para fazer isso, a gente vai ter que descarregar o capacitor inicialmente, ok? Fazer aqui, ó, a descarga do capacitor. Baixei o datasheet da EUNA aqui já no meu computador. Vocês me desculpem aí, realmente eu não consegui fazer no OBS com uma qualidade que eu gostaria de fazer, então a gente vai utilizar aqui a camcorder, tá? Vamos utilizar ali, ó, 120 Hz, tá? Que é o que manda aqui, ó, o fabricante, 120 Hz. Vamos ver a corrente de fuga aqui, ó, e vou fazer esse pequeno cálculo. Você olha no datasheet e vê aqui, 0.03 CV mais 3 after 5 minutos, olha que raio é isso, né? C, rated capacitance, V, não sei o que é isso, né? O que eu vou fazer com isso? Que eu vou ler aqui? Já vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos fazer primeiro a leitura aqui do capacitor em 120 Hz, vou baixar aqui. Vamos ajustar essa frequência aqui para 120 Hz, ok? Tá aqui, ó, 120 Hz. Ele estaria no automático, tá? A hora que eu ligasse, ele ia estar aqui no automático. Então eu vou jogar ele para capacitor, ok? No caso ele está mostrando CP, capacitância paralelo, mas quando eu colocar esse capacitor aqui, vocês vão ver que ele vai para capacitância série. Perdão, ventilador ligado, dá nisso aí. Bom, vou pegar aqui a pontinha dele, mais uma, para ter certeza mesmo que o negócio foi. Tá aqui, gente, ó, positivo e garrinha, medida Kelvin, certinho, tá lá, ó, 120 Hz, deu 491 microfarads, tá? Eu vou dizer por que ele deu, tá? Eu tava com esse capacitor trabalhando, fiz alguns testes, alguns ensaios antes de fazer o vídeo, tá? Então, na realidade é um capacitor de 470. Quando eu tirei ele do circuito, ele estava me dando 511 microfarads. Agora ele baixou um pouquinho porque eu coloquei ele para trabalhar. Então ele deu uma melhorada, ok? Mas é um capacitor que está seco, um capacitor que está com a capacitância alterada, ok? E eu vou provar para vocês. Colocando aqui, nós temos um fator de dissipação de 50 miliwatts, até razoável, tá? A qualidade dele, 18.85, razoável também. 0.1 de ESR. Se nós somos na tabela lá, deixa eu ver se eu tô com a tabelinha aqui. ESR, deixa eu colocar aqui a tabela, só para nós termos uma referência, tá? Essa referência aqui, o capacitor de 470, aqui, ó, capacitor de 470 microfarads por 35 volts, tá lá, ó, 35 volts, 470, ele tem que ter no máximo 1, para ver aqui, ó, 470 01, desculpa, de SR, tá? Ó, maravilha. Nosso medidor de LCR deu lá 01, ok? 86.9 negativo, né? O ângulo θ bem próximo aí dos 90 graus.
Então, voltando lá para o datasheet, ele até fala aqui do ângulo, tá? Da defasagem que você tem que ter um capacitor de 35,14, ok? De perda de ângulo. Perdeu bastante, né? 90 graus, 86,9, tá dando uns 3 graus, né? 3 graus, 10%, 10% seria 9, 5% 4,5, quase 4%, sei lá, mais ou menos isso. Mas vamos deixar aí, que senão vai ficar muito longo esse negócio e vai complicar. Bom, 491, ok. Se eu fosse medir SR, fosse medir capacitância, ok, tá legal, sem problemas. Um capacitor que eu troquei de bobeira, bom, não foi de bobeira, 40 anos não ia aguentar muito mais tempo. Mas, será que ele realmente tá bom? É aí que vai entrar o nosso velho conhecido amigo multímetro analógico. Muita gente vai falar, você vai medir lá a frio, lá na escala ômica e etc, etc. Na escala ômica a gente pode até medir, ok? Mas a dica de hoje é como utilizar o multímetro analógico para verificar a fuga dele, no caso em medida quente, e não medida simplesmente pela bateria do multímetro. Nós vamos utilizar uma fonte de bancada, ok? Que chega mais ou menos aos 32 volts. Se eu precisar de mais, eu posso associar as fontes em série, ok? Como pilhas, né? Somar essa tensão e chegar numa tensão aí próxima de trabalho do capacitor. No caso aqui, como ele é 35, ok? Então nós vamos utilizar essa fonte aqui que dá 32. E a gente vai verificar se essa fuga dele, ou se ele tem fuga, né? No caso, nós vamos verificar se é aceitável ou não, ok? Então qual é o esquema aqui, pessoal? Fonte de bancada, esse cara aqui a gente não vai utilizar mais. Fonte de bancada, multímetro analógico, e vamos ligar ele como um amperímetro. Vamos medir corrente. Então fica desse jeito aqui, ó. A gente vai pegar o negativo da fonte, o polo negativo da fonte que está ali, ó. Tá? Ligar no terminal negativo do multímetro, sair do terminal positivo, esse terminal vai ligado no negativo do capacitor, como se ele estivesse interrompendo o fio multímetro, tá vendo? Ele está em série com o terminal negativo da fonte. Então nós temos que ligar ele no negativo do capacitor e o positivo da fonte direto no positivo do capacitor. Cuidado para não encostar, porque isso pode queimar o multímetro, ok? Porque aí você vai, como se você estivesse ligando o multímetro na escala de corrente direto na fonte. Então você vai queimar o multímetro, o fusível do multímetro, tá bom? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei o negativo da fonte, coloquei aqui, tá? No negativo do multímetro, coloquei na escala aqui de 300 mA, escala mais alta, ok? Agora eu vou pegar a saída do, no caso, do multímetro, que ele estaria em série, vou ligar aqui, ó, no capacitor, na parte negativa. Por que não na positiva? Porque senão ele vai me dar invertido, tá? Vou ligar aqui, ó, no negativo do capacitor. Então eu já tenho o fio negativo da fonte com o multímetro em série. E agora eu ligo o positivo da fonte, ok? Tá vindo de lá, ó, terminal positivo. Eu ligo no positivo. Muito cuidado para não encostar as pontas, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Coisinha básica, mas isso vai te ajudar muito se você tiver uma dúvida, ou mesmo tiver um capacitor aí já um pouquinho antigo no estoque, verificar se ele está com fuga, tá?
Então, pelo datasheet da Elna, a gente vai se basear aqui no limite que ele tem aceitável, ok? Bom, tá lá. Então o capacitor está aqui, vocês podem acreditar que ele vai estar aqui, ó, sem fugir da raia, cuidado com as pontas. Deixa eu acomodar ele adequadamente aqui. Pronto, tá ali, ó. E agora eu vou começar a operação. Vamos ligar o multímetro. Tá no zero ali, ó. Esse aqui eu tenho como ajustar aqui o ponteiro no zero, ó, para não ter nenhum tipo de erro de leitura. Então tá lá, 300 mA. E vou começar a carregar esse capacitor. Então eu comecei na escala mais alta, tá? E vou começar a carregar ele. Vocês vão ver que quando ele começar a carregar, o ponteiro vai deflexionar. Ó, vê? Ó, ele está na escala mais alta, tá? Vou colocar em 30 mA. Aí vocês vão ver isso melhor. Ó, tá, começou a deflexionar. Estou com 9 volts nele. Vou colocar em 3 mA, tá? Ó, deflexionou, tá carregando. Ó, quando ele carrega, ele volta pro zero, tá? 12.9 lá, ó. E vamos chegar bem próximo na tensão de trabalho do capacitor, que seria 35 volts. Ok? Vou tentar ser bem rápido. Depois eu vou fazer uma pausinha, porque na realidade, tudo bem, eu já fiz o teste, ele deu aí, então nem precisa 5 minutos, esperar 5 minutos, que ele tá ruim, vocês vão ver que ele tá ruim. Tá? Vou subindo aqui, ó, e ele continua carregando. Então estou já chegando perto da tensão de trabalho dele. 27 volts, 28, 29, 30. Você não pode jogar direto os 32, porque senão ele vai dar aquela paulada. Então vai de pouco na fonte, né? Vai na regulagem da fonte de pouquinho em pouquinho, ó. 31.7, quase 32 volts. Aqui não aparece nada, tá? Miliampere não dá nada, mas a gente vai passar agora para 300 microampere. Ó. Aí que a coisa pega, pessoal. Aí que a coisa pega. No caso, eu nem vou jogar nessa escala aqui, ó. Essa escala é 120 nanoampere. Vocês vão ver aqui, ó. Esse multímetro é power, viu? Ó, 0.12 microampere. 0.12 microampere é igual a 120 nanoampere. Então vou deixar na escala de 300 microampere, que é o que está aqui, 0.3 miliampere, que é o mesmo que 300 microampere. Ok? Espero estar sendo claro. E a gente vai ver a fuga desse cara aí. Repito, já melhorou bastante, porque eu andei trabalhando com ele justamente nessa tensão aí. Mas o que nós estamos lendo aí? Nós estamos em 300 microampere. Então a leitura vai partir dessa escala aqui de cima, ó. Tá? No 30. Como se a gente estivesse lendo 300. Ok? Multímetro analógico, a gente faz essa conversão. Então 300, 200. Vou pegar um outro negócio aqui para o meu dedo não ficar na frente. A minha canetinha é o hashi, ó. 300, 200, 100, 50, 25 microampere. Então agora a gente tem de 5 em 5, tá? 5, 10, 15, 20, 25 microampere. Deixa eu aproximar bastante o máximo aqui que eu conseguir para vocês enxergarem. Olha lá. Dá pra ver, ó. Cada divisão dessa daí, tá? É 5 microampere. O máximo que esse capacitor poderia ter de limitação seria 3 microampere, segundo o datasheet do fabricante. Como é que eu vejo isso no datasheet? Olha quanto ele está tendo. Ele está tendo 10, ele está tendo 3 vezes mais. Então, um capacitor que realmente estava com problema. E inclusive, quando eu comecei a testar ele, ele chegou a 25 microampere. Agora que ele está trabalhando, ele deu uma recuperada, tá? O eletrólito deu uma recuperadinha, mas assim, não o suficiente para fazer com que ele ficasse adequado para o circuito. Olha aqui.
Vou mostrar aqui, ó. O máximo. Vocês vão ver que vai dar muito próximo a 3 microampere. Olha lá. 0.03 CV. O que eu vou fazer com esse 0.03 CV? Eu tenho que pegar esse 0.03, multiplicar pela capacitância que eu estou medindo e pela tensão de trabalho do capacitor. Então, depois de 5 minutos, ele vai me dar se ele está realmente adequado, se não tem o leakage. Tá vendo ali, ó? Rated capacitance em microfarad e V é rated voltage, ok? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a calculadora, fazer um cálculo aqui para vocês verem, tá? Aproveitando, eu já vou dar uma lapada num cidadão aí que falou que aqui não tem eletrônica, mas não é assim, viu, cidadão? Tem sim, tá? Mas a gente vai aos poucos, tá certo? Cereja do bolo fica para mais tarde, tá? Então olha os outros vídeos aí que você vai ver que realmente tem eletrônica. E às vezes isso aqui você não vai aprender nem na faculdade. Mas faz parte, tá, turma? Então vamos lá, ó. 0.03 vezes, vai fazer uma continha aqui simples, 470 vezes 10 elevado a menos 6, que equivale a 470 microfarad, ok? Aqui, desce aqui, nós vamos ter, opa, deu erro? Deu, fiz errado, 0.03 vezes 400 e, opa, com parênteses aqui, 0.03 vezes 470, que multiplica 10 elevado a menos 6. Menos 6. Aí vai dar certo. Fecha parênteses. Não é aqui que fecha. Tá difícil. Eu tô com a calculadora na minha cara aqui. Vamos lá de novo. 0.03 vezes 470, que multiplica. Agora enxerguei. 10 a menos 6. Fecha parênteses. Fazer por partes, ó. 0.0000141 é insignificante o valor, tá? Isso aqui multiplicado por 35 volts, ok? 0.0004935. Só você soma agora mais 3, que é o que está lá no datasheet. Eu me enrolei mais para fazer o cálculo na calculadora sem enxergar do que olhando o datasheet, né? Olha lá, ó. Você soma aquilo lá, o cálculo de 0.03 multiplicado pela capacitância vezes a tensão de trabalho mais 3. Então vai dar mais 3 microampere, certo? E nós temos lá marcando 10 microampere. Isso é o máximo, daí para menos, tá? É o máximo seria 3 microampere. O que ele está dando lá é uma fuga de corrente de 3 vezes mais do que ele deveria dar. Tá bom, turma? Com um simples multímetro, simples assim, né? Você pode pegar um multímetro mais simples que esse e você pode pegar uma fontezinha regulável aí e fazer esse teste, e você tem uma ferramenta fantástica, maravilhosa na sua mão, tá bom? Bom, dá para fazer muito mais coisas? Dá para fazer muito mais coisas. Tem projetinhos que são muito legais, ok?
equipamentos para medir fuga e tudo mais, que vão até 400, 450 volts, são mais perigosos, tem que ter mais atenção, apesar da baixíssima corrente. Eu não recomendo, assim, a quem não tem muita experiência nessa área, a fazer esse tipo de teste sem ter a devida precaução, os devidos cuidados, tá? Eu mesmo, assim, com toda a experiência, pessoal, eu já tomei choques aí, tomei um choque outro dia de 300 volts, tá? O que isso pode causar? Tem gente que vai fazer brincadeira aí, dizendo que isso aí não é nada se você não tiver um problema. Eu tenho um problema, minha pulsação foi para 140, entendeu? Minha pressão subiu, eu fiz uma cirurgia de 10 horas de mesa de operação, entendeu? Para conter um aneurisma. Então, assim, você com a pressão nessa bala aí, você pode estourar a tua artéria. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Recomendação, quando eu mexo com isso aqui também, ó, descarregar. Você vai descarregar capacitores, tem equipamentos de HF aí que fazem estrago também, se der choque. Então, assim, não é brincadeira não. O choque pode matar, dependendo de como você tomar ele. E foi uma besteira, eu troquei um capacitor de alta, fiz um teste, troquei o capacitor, fiz o teste para ver se troquei alta tensão, esqueci de descarregar, entendeu? E tava com as duas mãos não. Eu peguei aqui, desculpa prolongar o vídeo, tá, pessoal, mas é uma coisa importante. Eu tinha pego a solda para tirar o capacitor, né? Eu peguei o rolo de solda aqui, ó, coloquei na mão, né? E a hora que eu encostei no capacitor com o ferro, eu tomei. Então, quer dizer, eu tava com as duas mãos e o choque passou no meu corpo. Deixei 4.000 para fazer um exame, né? Para ver se estava tudo ok. 4.000 ienes no hospital, tá bom? Acontece até com quem tem experiência, então muito cuidado. Tô passando isso para vocês, não tenho vergonha de falar, isso pode acontecer. Mas tem gente que faz brincadeira, isso aqui não tem nada, toma muito cuidado, tá, com o que as pessoas falam, que tem problema sim, então tome muito cuidado. Não recomendo mexer para quem não tem experiência com esse tipo de equipamento, e nem com valvulado algum, tá? Por sorte foi só 300 volts, aqui tem alguns milhares de volts, tá? Tá bom, turma, desculpa aí a enrolação, desculpa aí o blá blá blá. Mas é isso. Multímetro analógico, ok? Tomem sempre cuidado quando forem mexer com a escala de miliampere. E é isso aí. Vídeo de hoje. Espero que tenha sido legal para vocês. Datasheet é uma coisa que dá para estudar, ok? Então, eu recomendo o estudo do datasheet, sempre que for medir capacitor, verificar. No caso aqui eu peguei de 85, tá? Esse cara aqui, ó, de 85 graus. 85 graus, 120, tá? E esse aqui ainda é melhor, tudo, né? Esse aqui tem mais qualidade, digamos assim. É o Green Cap para áudio. Mas deu pra gente ter uma referência. Tem outros parâmetros também que é muito legal de ser analisados, ok? A LCR também, essa minha aqui, ela tem um DCR que é muito legal para capacitor também, para você verificar a isolação, porque embora esse multímetro seja muito bom, né? O isolamento de um capacitor é muito maior do que 20 megohm, né? Então às vezes você fica limitado em 20 megohm. E esse capacitor aqui, com o DCR, você consegue enxergar essa capacitância, essa resistência. Eu instalo aqui, essa estava carregada, tá vendo? Essa resistência você consegue enxergar nesse capacitor aqui e verificar a isolação em megohm. Normalmente 40, 50 megohm, tá? Coisa que você não vai ver no multímetro. Então depende do DCR, dá pra fazer. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá, turma? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e até um próximo. Fui, valeu!